Pitaco no Herege apresenta Escatologia Bíblica com o pastor Antônio Fábio. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um conteúdo no campo da escatologia bíblica com a doutrina O Tribunal de Jesus Cristo. Continuação. Falaremos aqui, queridos, sobre os 3 aspectos da vida do cristão como obreiros de Jesus Cristo. Eu peço a vocês que tenham paciência, pois esse conteúdo terá um tempinho a mais. Então, procure uma hora, um momento oportuno e assista todo o conteúdo para que você fique bem informatizado daquilo que diz respeito a você mesmo, pois trata-se de assuntos concernentes aos trabalhadores do Evangelho. Primeiro, o julgamento do servo de Deus, dos obreiros, da igreja, será um julgamento do trabalho do crente feito para Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 3, versículo 8, e o versículo 12 e 13, assim disse o apóstolo São Paulo: ora, uma só coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. E se alguém, sobre este fundamento, levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ainda em 2 Coríntios, no capítulo de números 9, versículo 6, assim diz a palavra do Senhor: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. É importante compreendermos que, segundo as referências do apóstolo São Paulo, não se trata de julgamentos de pecados, até porque os nossos pecados já foram julgados no Calvário pela misericórdia, pela bondade e pela graça de nosso Deus. Portanto, fica entendido que o tribunal de Jesus Cristo não é para tratar dos pecados dos crentes, pelo fato de todos já estarem arrebatados no corpo de glória. Mas o evangelista João escreve no capítulo 5, verso 24: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Você prestou atenção nessa palavra de João? Romanos, no capítulo 8, versículo 33, versículo 1 também, Paulo escreveu: portanto, agora nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo continua escrevendo no versículo 33: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, o apóstolo continua dizendo: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Em Gálatas, no capítulo de número 3, versículo 13, Paulo escreve: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Meus irmãos, segundo estas referências apresentadas a você, o julgamento, portanto, no tribunal de Cristo não se trata de pecados. Já fomos perdoados, já fomos arrebatados, já fomos salvos. Portanto, se trata de julgamentos de obras. Glória a Deus. Não se trata também de julgamento quanto ao destino eterno, para onde vou, dependente daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, enquanto na terra a oportunidade nos foi dada para trabalhar para Jesus Cristo. É importante também frisarmos que nossa salvação não depende daquilo que nós fazemos para Deus, mas da obra redentora consumada por Jesus Cristo por nós. Se a nossa salvação fosse baseada nas nossas obras, o que poderíamos nós fazer que nos daria a dignidade de sermos salvos? Evidentemente, nada. Isaías, profeta, diz que nossas obras são como trapos de imundícias. Portanto, no tribunal de Cristo, os julgamentos não se trata do destino eterno, até porque já estamos salvos pela graça do Senhor Deus. Na carta aos Hebreus, no capítulo 7, versículo 27, assim o escritor escreveu: que não necessita, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Por isso, você que acha que a salvação é mediante
as boas obras, você está caminhando sentido contrário para a eternidade. Pelo contrário, o crente salvo faz boas obras porque ele é salvo, não para ser salvos. Sendo assim, meus irmãos queridos, um outro fator importante para nós levarmos em consideração é o seguinte: o julgamento de nossas obras no tribunal de Cristo servirá para mostrar algumas evidências justamente relacionada com os trabalhadores do Evangelho. Por exemplo, como nós administramos nossos bens, nossos dons, nossas dádivas, nossas vidas, nossas energias, os nossos dotes, nossos talentos e tudo que Deus nos concedeu e dele recebemos para fazermos aqui na terra. Estes julgamentos trata-se justamente dessas coisas. E esse julgamento servirá para mostrar a realidade daquilo que nós executamos aqui na terra em relação à obra de Jesus Cristo e, acima de tudo, a obra da evangelização. Ali, como remidos por Cristo, fomos comprados por seu sangue e, assim sendo, não somos mais nosso. Se Cristo nos comprou, então a vida nossa aqui na terra não é mais dentro daquele aspecto: eu faço o que eu quero, eu vou aonde quero, falo o que eu quero. Não, porque você já não é mais dono de si mesmo. Somos servos. E Jesus nos diz que nós fazemos apenas aquilo que nos somos mandado a fazer. Sendo assim, somos considerados servos inúteis. Por isso, queridos irmãos, já não temos o direito de fazermos o que quisermos com a nossa vida e com tudo que temos. Tem pessoas, infelizmente, na igreja, muito arrogante, que acha que é dono do seu nariz, que é dono dos seus bens, é mesquinho e não compartilha nada com ninguém. Tudo isso será pesado um dia no tribunal de Jesus Cristo, meu amado. Não somos mais dono de nada, e sim administradores de Deus, conforme a parábola dos talentos. Agora é importante que eu frise esta verdade. Administradores de Deus, bons ou maus? E aí? Você é um administrador dos bens do Senhor aqui na terra? Glória a Deus, você vai dizer: sim, somos administradores. Mas a advertência também vem à nossa mente. Somos bons ou maus administradores? Fica na sua consciência a resposta, meu irmão. Muito bem, seguindo em frente, este
julgamento será um julgamento da qualidade do trabalho feito para Deus e não especificamente a quantidade. No tribunal de Cristo, pesará mais a qualidade do que a quantidade. Conforme a parábola dos trabalhadores, em Mateus capítulo 20, 1 ao 16, eu apenas vou tomar o versículo 12 e 13, mas lhe convido a ler toda a parábola. Amém? Estes últimos trabalhadores, somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça? Não ajustaste comigo um denário? Meus irmãos, aqui é a medida do juízo divino naquele dia. Não adianta você querer fazer tudo sozinho na igreja. Tem pessoas, tem pastores que são faminhas de microfones. O cara dirige o culto, canta os corinhos, lê a palavra, traz a mensagem, faz o apelo, dá a bênção apostólica e não deixa nada para ninguém fazer. Quantos e quantos que, para usufruir do ministério, termina destruindo a vida de alguém na igreja? Quantos estão desviados porque você tomou o cargo daquela pessoa de uma forma tão estúpida? Mentiras, fofocas, traições, todas essas coisas serão colocadas diante do fogo divino no tribunal de Jesus Cristo. E naquele dia, você ainda vai ter a audácia de chegar para o Senhor e dizer para ele: mas nós fizemos mais do que esse zelador, esse porteiro. Nós fizemos mais do que esta zeladora, do que esse maestro do coral. Nós ganhávamos almas aos rebanhos. Mas o Senhor vai dizer: amigo, está aqui o teu talento. Eu dei a ele o merecido, dei a você o merecido. Ou teu olho é mau? Leia essa parábola, procure interpretá-la da melhor maneira possível sobre o aspecto do trabalho do cristão prestado ao reino de Deus. No tribunal de Cristo haverá pessoas que trabalharam o dia e a noite e receberão o mesmo salário daqueles que trabalharam apenas 1 hora. Por isso, naquele dia, o que vale ou o que valerá é a qualidade do trabalho e não a quantidade do trabalho. Por isso é importante que você trabalhe para Jesus com amor, trabalhe com dedicação. Muito bem, queridos, seguindo aqui o nosso argumento, no tribunal de Cristo, o julgamento será também um julgamento relacionado à conduta do cristão. E sendo assim,
será um julgamento rígido neste particular e na particularidade de cada trabalhador do Evangelho. É importante dizer, meu irmão, que no tribunal de Jesus Cristo estará presente toda a igreja. Porque você está pensando e apontando apenas para os obreiros. Mas diante do tribunal, todos os nossos compromissos concedidos por Deus aqui na terra será exigido lá. Não é só para os obreiros. Aliás, todo salvo em Jesus Cristo é responsável pelo serviço do Senhor, como ganhador de almas, como intercessores, enfim, há uma infinidade de dons ministeriais que o Espírito Santo distribui para cada um. E você sabe qual é o seu dom. Muito bem. Trata-se também do procedimento de cada crente por meio do corpo. O que você fez por meio do corpo aqui na terra. O bom ou ruim, o bem ou mau procedimento. Hoje nós temos, nesse mundo modernizado, nesse mundo cibernético, sites e programas de audiovisual de fofocas cristãs. Veja onde chegou. Tem até sites de fofocas cristãs, fofocando, disse-me-disse, e os crentes estão ali buscando erros podres de cada pessoa, principalmente daqueles que estão na linha de frente no ministério, e joga no ar, joga na internet e acham que estão prestando um serviço para Deus. Essas coisas, esse tipo de conduta passará pelos olhos da onisciência divina naquele dia. Fofoca é coisa do inferno. O termo comércio relacionados a Satanás, lá em Ezequiel, em Isaías, significa fofoca. Aquele que leva e traz más notícias das pessoas. Quem faz esse tipo de coisa está prestando um serviço a Satanás. Por isso, na segunda carta de Paulo a Coríntios, no capítulo de número 5, versículo 10, o apóstolo escreveu: porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, o bem ou mal, segundo o que praticou, né? O bem ou o mal. Então, irmãos, a temperança em tudo é coisa de grande valor. A importância na nossa vida como cristão é de extrema necessidade. Quando falta a temperança, falta o controle, falta os ajustamentos, e tudo que é feito fora do controle, a tendência é classificar como coisas más, coisas ruins, que naquele dia poderão sofrer detrimento. Nós vamos mais para frente falar sobre justamente as qualidades dessas obras.
O julgamento do crente, o julgamento do obreiro, será um julgamento do tratamento que nós prestamos aqui na terra aos irmãos da fé. Na Epístola de São Paulo aos Romanos, no capítulo 14 e o versículo 10 diz, olha: mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Também em Tiago, no capítulo 5, verso 9, a palavra de Deus diz: não vos queixeis, irmãos, uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juízo está às portas. Entendemos por essas palavras que você deve ter um relacionamento de paz, de gratidão, de bondade com teus irmãos, pois são teus irmãos. E a maneira como você trata esses irmãos está sendo registrado na memória divina, para naquele dia você prestar conta diante de Deus. Por isso, a igreja deve prestar serviço social, solidário, com amor, para a glória de Deus, com as pessoas. E muitas vezes não é o que a gente se vê nos dias atuais. Nos dias atuais, as pessoas nem se cumprimentam em um culto diante do Senhor. As pessoas saem e vão embora. Enfim, parecem pessoas desconhecidas. Termina o culto, some todo mundo. E muitas vezes tem uma pessoa ali precisando da assistência social da igreja, precisando de um apoio material, e às vezes na igreja essa pessoa, esse crente, não consegue esse apoio. Termina indo na prefeitura, no vereador da cidade, na assistência social da cidade, etc., porque a igreja não dispôs de um benefício para ajudar esse menos favorecido que está entre nós, justamente colocado por Deus para testar nosso senso de bondade, de gratidão por aquilo que Deus nos concedeu. Por isso, meus queridos irmãos, cuidado com a maneira em que estamos tratando uns aos outros, especialmente aos mais fracos na fé. Leia Mateus no capítulo 28, 23 a 35 e tente compreender aquela parábola do credor incompassivo. Você lembra dela? Uma pessoa devia para o seu companheiro uma certa quantia de dinheiro. E como ele não teve como pagar, ele foi ao rei e pediu perdão, né? Rei, eu estou te devendo uma certa quantia de dinheiro. O rei se compadeceu e perdoou a dívida. E ele foi embora alegre. Lá na frente, ele encontrou um companheiro que lhes devia também uma certa quantia de dinheiro. E quando ele ouviu, aquela pessoa cobrou imediatamente. E aí, amigo, você está me devendo, lembra? Ô, meu amigo, aquele senhor
pediu por misericórdia. Ô, meu amigo, tenha piedade de mim. Não tenho como pagá-lo agora. Não nego que te devo, mas um dia eu vou conseguir te pagar. Eu estou conjecturando a parábola. E aquele indivíduo que fez? Pegou no coleirinho dele e sacudiu: ou você me paga ou vou te levar para a cadeia. Você vai ter que me pagar. Alguém viu aquilo e foi lá e contou para o rei. Falou: rei, aquele homem que tu perdoou a dívida dele, tu sabe que ele tem um conservo? Sei não. Pois é, ele tem um conservo que devia a ele uma quantia menor. E ele foi lá, cobrou, coitado, não tinha como pagar. Ele então o que fez? Pegou pelo coleirinho do cabra, sacudiu e disse: ou tu me dá, ou vou te prender. E o rei chamou aquele indivíduo. Escuta, rapaz, eu não perdoei a tua dívida, que eram grandes? Sim, senhor, o senhor perdoou. Por que você não perdoou ao teu próximo da mesma maneira? E o fim desse indivíduo foi terrível. Foi terrível. Esse tipo de conduta não pode ocorrer no meio dos servos de Deus. Por isso, o tratamento com os nossos irmãos pesará muito no tribunal de Jesus Cristo. Queridos, que Deus te abençoe. Em o nosso próximo conteúdo estaremos, portanto, dando sequência, falando sobre os resultados do julgamento no tribunal de Jesus Cristo. Deus lhe abençoe, em nome de Jesus. Não deixe de conferir o próximo conteúdo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.